1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Pode se assentar. E dê uma salva de palmas, misturado com glória a Deus e aleluia. Adore ao Senhor, glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que os apóstolos, os discípulos, aprenderam de Jesus a fazer, a celebrar, a praticar a ceia. O Senhor Jesus instituiu a ceia para substituir a Páscoa judaica. Jesus deu um novo significado. Ao comemorar a Páscoa, Jesus, com seus discípulos, deu um novo significado, ou talvez o verdadeiro significado da Páscoa na ceia. E o apóstolo Paulo está explicando: eu aprendi do Senhor, eu recebi essa tradição, eu aprendi vendo, ouvindo os discípulos, os apóstolos, o Senhor Jesus ensinou, pregando e fazendo a ceia. E do jeito que eu aprendi, que eu recebi, eu também estou transmitindo como é para vocês. Transmitindo fielmente o que ele disse, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele mandou a igreja fazer, constantemente, frequentemente. Aleluia. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Aleluia. O pão. Um pão. Louvado seja Deus. E nós vamos pregar sobre o significado do pão. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, meus irmãos, ele toma o pão. E por que foi o pão? Não poderia ser os pães? Não poderia ser um pão para cada? Por que o pão? Se referindo a um pão só. Por quê? Porque o pão, este um pão, representava uma só pessoa. Aleluia. Um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Um pão, porque foi um corpo só, o de Jesus, que vai ser sacrificado, que vai ser moído, que vai ser ferido. Então, quando se despedaça o pão, quando se compartilha e reparte o pão e arranca pedacinhos deste único pão, representa as feridas no corpo de Jesus. Representa o corpo de Jesus sendo moído, esticado, perfurado, transpassado. Porque este sacrifício de Jesus na cruz não foi por uma só pessoa. Não foi por um grupo seleto, por uma elite. Ou como alguns ensinam, foi por os predestinados. O sacrifício de Jesus, o sacrifício do seu corpo, a morte de Jesus foi por todos. Foi para todos. Este pão foi oferecido para todas as almas se alimentarem, se saciarem e terem vida. Jesus ofereceu o alimento para todas as almas terem a vida, para viverem espiritualmente. E é claro que isso só vai funcionar, só vai se aplicar quando a pessoa crê. Quando a pessoa aceita, quando a pessoa recebe. De maneira que aqueles que não creem, então isso não faz efeito, não funciona na vida daqueles que não se arrependeram, daqueles que não creem, daqueles que não se converteram. Mas o problema não está em Deus. A insuficiência não está no sacrifício de Jesus. Está na resistência e na rejeição que a pessoa faz de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tomou o pão, em suas mãos levantou, olhando para o céu,
dando graças. Obrigado, meu Deus, porque o corpo de Jesus também foi elevado numa cruz. No alto do Gólgota, Aleluia. no monte chamado Caveira, Em nome do Senhor. o lugar que simbolizava a morte. Glória a Deus. Um morreu por todos. Um substituiu todos. Um sofreu no lugar de todos. Um foi condenado, foi preso, açoitado no lugar de toda a humanidade. Só Ele. E somente Ele. E é por isso que Ele é único. E é Aleluia. por isso que é um pão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu como este pão da ceia, eu estou pregando, proclamando, anunciando, falando, dizendo, não com as palavras, mas com a minha atitude, que Jesus morreu por nossos pecados. Glória a Deus. Nós estamos pregando por mímica ou de forma teatral. Nós estamos encenando. Nós estamos representando aquele acontecimento Aleluia. através da ceia. Através desse procedimento. Esse procedimento significa, representa a morte de Jesus pelo pecador. Todas as vezes, uma vez por mês, no caso da nossa igreja, toda segunda quinta-feira do mês, nós estamos repetindo a mensagem. E o crente verdadeiro não enjoa da mensagem. Glória a Não Deus. tem tédio da mensagem. Pelo contrário, Aleluia. o coração dos verdadeiros cristãos Glória. é aquecido, é tocado cada vez que nós ouvimos hinos, louvores, cânticos e mensagem a respeito da morte do nosso Mestre. Emociona a nossa alma, quebranta o coração duro, nos leva ao arrependimento de novo. Aleluia. Não me canso de falar e vou repetir quantas vezes for preciso o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. A doutrina da Santa Ceia nos ensina que quando nós comemos o pão, isso representa o corpo de Jesus sendo sacrificado. Jesus sendo morto. Jesus respirando na cruz. Jesus pendurado. Sem ar. Coração já quase parando de bater. Simboliza os últimos instantes de Jesus nesta terra. Quando nós comemos, mastigamos, repartimos este pão, ali está, esse procedimento está representando os sofrimentos na carne de Jesus, no corpo de Jesus. Aleluia. E ao ouvir a mensagem e fazer isso, Deus tem a intenção de tocar o nosso coração, de quebrantar o nosso coração, de renovar o nosso arrependimento, de renovar a nossa fé, de renovar o nosso amor. Aleluia. Aleluia. Deus tem um propósito de renovar a paixão, renovar o casamento, renovar a aliança, mexendo com os seus sentidos, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Aleluia. Ao tocar no pão, estamos tocando no corpo. Ao comer o pão, nós estamos se apropriando da vida de Jesus. Quer dizer que nós estamos mordendo Jesus. Não é no sentido literal. Quando nós alimentamos o pão, significa que nós estamos tomando a vida dele para nós.
se apropriando da vida dele em nós. Aleluia. Quando eu vou ingerir, engolir este pão, significa aquilo que Paulo disse. Deus. Já não sou mais quem vivo, mas Cristo vive. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a vida que agora eu tenho, eu não vivo na carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. É isso que significa engolir e ingerir o pão. O corpo de Jesus, a carne de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos expressando visivelmente aqui aquilo que acontece no mundo espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está se alimentando de Jesus? Amém. Aleluia. Como eu já disse, para comer deste pão que representa o corpo de Cristo, eu tenho que mastigar e engolir. Mas no mundo espiritual, eu se alimento de Jesus, eu como a carne de Jesus, crendo, tendo fé e confiando nele. Nós temos, meus irmãos, que comer do pão vivo que desceu do céu. Como eu como do pão vivo que desceu do céu? Crendo nele, Aleluia. tendo fé nele, descansando nele, se rendendo, se entregando a ele, buscando a ele, tendo comunhão com ele, estando unido com ele nesta nova vida. Louvado seja Deus. Todas as vezes que nós comemos deste pão, a nossa alma, meus irmãos, é revigorada. Recebemos força, garra, fibra, coragem, ousadia. Força extra, força espiritual, força celestial para continuar a jornada, a peregrinação, a viagem. Nós recebemos, meus irmãos, poder e autoridade para batalhar, lutar, guerrear. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Participar do pão indignamente significa participar do corpo de Cristo indignamente. O pão representa o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja. Então, quando eu sou membro de uma igreja, mas não tenho vida cristã, eu estou sendo um membro da igreja, um membro do corpo. Estou participando do corpo, estou participando do pão indignamente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Não quer dizer participar uma ceia. Eu cometi um erro hoje, vou participar da ceia uma vez indignamente. Não, não é simples assim. Participar do pão indignamente, comer do pão indignamente significa eu dizer ser evangélico, dizer ser cristão, dizer ser membro da Igreja de Amor, mas a minha vida é desconcertada. Então, eu vou responder por essa hipocrisia, fingimento e falsidade. Eu vou responder, eu vou dar contas a Deus por estar expondo Jesus à vergonha, por estar levando as pessoas a falar mal de Deus, do nome de Deus, da palavra de Deus e da igreja por minha causa. Depois de tudo que Jesus fez, então eu serei culpado do que fizeram com Jesus. Então não podemos expor Jesus de novo ao vitupério por causa de uma vida desconcertada. Isso significa participar do pão dignamente. Nós não estamos falando de um irmão, um cristão verdadeiro, que talvez errou em algum ponto, e aí chega aqui, o pastor não deixa ele participar da ceia, ou ele cometeu algum erro sem querer ou por querer, mas ele não vive assim, e aí ele resolve não participar por conta própria. Eu não estou falando dessa situação. Estou falando de pessoas que vivem uma vida de ímpio e diz ser cristão. Porque se fosse poder participar da ceia só quem não tem pecado, nenhum de nós ia participar. Ou tem alguém que iria? Então,
É isso, não podemos participar do corpo, da igreja. Não podemos dizer que somos quando nós não somos. Porque isso é participar, é dizer quando eu não sou digno disso. Então tem pessoas que não são dignas de ser considerados cristãos. Ainda que ele diga que é. Porque a sua vida talvez não reflita isso. Então ele está sendo chamado de cristão indignamente. Aleluia. Ele está na comunidade, ele está na comunhão, ele está se reunindo, mas indignamente. Aleluia. Pão é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. É isso que a Bíblia ensina. Louvado seja Deus. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então você tem que examinar se você é um crente de verdade ou não. Você que tem que saber. Glória a Deus. Tem pessoas que não foram salvas. E ele até percebe isso, mas não assume que nunca foi salvo. Examine-se a si mesmo. Deus está falando, você tem que julgar você mesmo. Deus sabe, e pelo menos você sabe da sua vida. Você tem que examinar, você está na fé, você tem o Espírito Santo. Aleluia. A sua vida é uma vida de obediência, de esforço a servir a Deus? Ou você está vivendo como ímpio? Você sabe. E Deus também sabe. Aleluia, Jesus. Deus não vai ficar fazendo fofoca da sua vida, meu irmão. Deus não vai ficar te acusando. Quem faz isso são as pessoas. Deus não. Deus não vai te envergonhar. A pessoa tem que examinar a si mesma. A sua história, a sua caminhada, a sua conversão. A sua conversão foi verdadeira? Você continua cristão ou já morreu? Você tem que ir para o médico. Você tem que consultar com o médico. Você tem que consultar com o médico. Quem é o médico? Aleluia. Glória a Deus. E o remédio também é Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O paciente somos nós. Examine-se a si mesmo, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da palavra de Deus, examine a si mesmo. Não examine você dentro do seu padrão, não. Examinar a sua vida através da Bíblia. Aleluia. Examinar a sua vida através do discernimento do Espírito, não através das suas opiniões. Senão você sempre vai querer se absolver e se defender, justificar o seu erro. O homem é assim. O homem sempre quer dar desculpinha dos seus erros. Ele sempre quer justificar. O que eu fiz não é errado, na verdade. Eu fiz isso por causa disso. O homem sempre se justifica. E quem sempre se auto-justifica, nunca alcança o perdão de Deus. Porque nós somos justificados pela fé. Aleluia. Pelo sacrifício de Jesus. Glória a Deus. O senhor sabe que eu fiz isso foi no momento fraqueza. O senhor sabe, né, senhor? Foi ele que começou, foi ele que me xingou primeiro. O senhor sabe nada. Aleluia, Jesus. Pare de dar desculpa esfarrapada. Não venha com autojustiça, porque isso só vai piorar o seu caso. Somos justificados pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, através da fé, quando se arrependemos e confessamos sinceramente. A culpa foi de Eva, Deus. Não, o Senhor que me deu essa mulher aí, ó. O Senhor que me deu esse problema. Ou seja, a culpa, se não for de Eva, meu Deus, é sua. Agora eu estou sossegado. Essa foi a ideia de Adão, né? E de todos os homens. Não! Assuma a culpa, reconheça, seja homem, seja mulher de palavra, e trate da sua alma como é Deus. Limpe a sua lepra com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Examinando a você mesmo, se você concluir pela palavra, pelo Espírito Santo e até mesmo com a ajuda de alguns irmãos do pastor, que você é um cristão verdadeiro, mas que não é perfeito, mas é verdadeiro, não está vivendo tudo isso, então, seja membro da igreja. Aleluia. Seja batizado. Esteja na comunhão. Participe da ceia.
faça a obra de Deus. Mas se você constatar que você nunca se converteu de verdade, ou que você se corrompeu, com a ajuda da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja, então, não diga que é membro, não diga que é cristão, não participe da ceia, não sirva a Deus. Busque primeiro a salvação, essas coisas vêm depois. A sequência tem que ser certa, tem que ser correta. Grande Deus. O pão representa o corpo de Cristo. E a igreja representa o corpo de Cristo. E participar do pão se refere à ceia. Participar do pão se refere à igreja, local visível. Participar do pão representa estar na comunhão da igreja espiritual invisível, que é a verdadeira. É isso. E na verdade, se Jesus é o pão, nós somos um pedacinho deste pão. Cada um de nós somos um pedacinho deste pão. Somos membros desse único corpo. E nós vamos repartir um pão em pedacinhos para cada um de nós. Cada um de nós somos uma peça de um quebra-cabeça. Quem já brincou de quebra-cabeça? É várias peças que você tem que montar. Você só consegue montar quando você junta as peças. Igreja é isso. A igreja só é igreja quando ela congrega. Eu sou desigregado. Eu sou crente aqui em casa mesmo, tenho Jesus no meu coração. Isso é um antissocial. Você tem fobia social, eu tinha. Deus me libertou. Igreja é isso, quando as peças se juntam, ou seja, quando os salvos se reúnem. Junta-se então os membros, junta-se as pessoas, junta-se as peças, se monta a igreja. Aleluia. E quem não se junta, se soma, é isolado, não é igreja, não pode ser igreja, não entende o que é ser igreja. Mas é por causa da instituição. Meus irmãos, de maneira nenhuma a instituição tem poder de separar os verdadeiros cristãos. Aleluia, glória a Deus. A instituição é isso, a instituição é aquilo, a instituição só quer dinheiro, a instituição não sei o que, é as regras. Não! Nada nesse mundo derrota o amor, a amizade, a união entre os verdadeiros cristãos. Glória a Deus. Eles estão, meus irmãos, grudados, eles estão ligados por uma força maior do que tudo. Glória a Deus. Aleluia. Eles se reúnem dentro de uma denominação, dentro de uma instituição, ou numa casa, ou debaixo da árvore, ou em outro lugar, ou dentro das cavernas, como os cristãos antigos, ou pelos montes. E nada tem poder de nos separar do amor de Cristo e de nos separar dos demais irmãos. A cruz de Jesus Cristo une o homem a Deus e o homem com outro homem, e isso é a igreja. Marcos capítulo 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Glória a Deus. Tomem posse, recebam. Aleluia. De graça, Aleluia. o alimento para as vossas almas. Glória A graça para o seu coração. Recebam o perdão, tome posse da salvação. Eu ofereço, eu estou abençoando, eu estou partindo, repartindo, compartilhando da minha vida, da minha eternidade, da minha santidade, da minha justiça, do meu amor, da minha misericórdia. Eu estou repartindo, compartilhando com vocês, dando para cada um de vocês. Tome, abra a mão e pegue, toma posse, abrace, segure forte. Isto é o meu corpo, isto é a minha vida, isso sou eu e você. Tome posse da verdade. Tome posse do Evangelho. Jesus está dizendo para você se apropriar desta aliança que Ele faz com você. Tomai e comei. Assine. Diga sim.
Dá as mãos. Abrace. Deus coloca em você, Deus enxerta em você, Deus injeta em você Jesus Cristo, a nova vida. Ele abençoou o pão e repartiu e disse: tomai e comei. Estende a mão para pegar. Abra a mão para receber. Eu estou dando. Mas, infelizmente, muitos não querem receber a salvação. Muitos dizem não. Mas graças a Deus que você disse sim. Graças a Deus que você está aqui. Porque você abriu as mãos. Porque você recebeu como posse. Por isso você está aqui hoje para comemorar esse presente que você recebeu. Para se alegrar por ter recebido esse presente. Hoje você está aqui para agradecer aquele que te abençoou. Louvado seja Deus. Jesus serve a ceia material. Ele é a ceia espiritual. Pão significa provisão. Provisão. Deus dá providência. As pessoas têm fome, precisam sobreviver, e Deus provê o alimento de cada dia. Ele nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O alimento para esta vida carnal é o Senhor que nos dá. Ele que provê. Pão significa providência. Assim também, como Jesus disse, os discípulos disseram, logo é impossível o homem se salvar. E Jesus disse, é impossível o homem se salvar. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Então, se o homem não tinha como comprar, como pagar, como receber, se o homem não merecia, não era digno, se o homem não conseguia conquistar, pegar, ter essa salvação, Deus, vendo que o homem era incapaz, que era impossível para ele, então Deus entrou com a providência. Senhor, eu não tenho a salvação, eu não consigo me salvar. Então deixa comigo que eu vou preparar essa salvação para você. Eu vou entrar com a providência na sua vida. Glória a Deus. É claro que dentro da providência, as pessoas sempre aplicam providências coisas materiais. Mas a maior de todas as providências foi dar ao homem aquilo que ele não tinha e que nunca teria pelos seus próprios esforços. A salvação da alma. Aleluia! Glória a Deus! Grande Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O pão no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 19, Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro, o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus. Veja que o pão no Antigo Testamento, ele era usado como oferta para Deus. Como sacrifício para Deus. E Jesus foi uma oferta, um sacrifício para Deus. Logo, Jesus é o pão do sacrifício. Os pães da preposição. Os pães sagrados do Antigo Testamento, que era posto sobre a mesa, representava, apontava para o sacrifício da carne e do corpo de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 26, Jesus disse, não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia! Glória a Deus! O pão era para o Israel de Deus. Aleluia! O pão era para os judeus. A aliança de Deus era com Israel. Israel foi escolhida para ser um país missionário aqui na terra. Israel era representante de Deus aqui na terra. Através de Israel veio a palavra, veio a lei, veio os profetas e veio Jesus. Através deles. Eles são muito importantes.
Mas, aqui, já no Evangelho, nós estamos vendo que Jesus, ele testando e provando a fé dessa mulher, disse que os pães eram só para os filhos, ou seja, as bênçãos eram só para Israel. Mas aí ela, dentro dessa linguagem figurada, desta metáfora ou alegoria, desta parábola, ela entrou na mensagem de Jesus e disse: mas até os cachorrinhos que estão lá lambendo os pés dos donos, os cachorros que estão ali em volta da mesa, eles começam a lamber, comer as migalhas que caem da mesa, os farelos do pão que cai da boca dos filhos. Ela quer dizer então que até os outros povos, nações, tribos e línguas, as outras pessoas de outras nações que não eram de Israel, poderiam ser beneficiadas pelas bênçãos de Israel. Mas esse era o plano de Deus mesmo, que Israel fosse um canal de bênçãos. Mas eles ficaram o quê? Exclusivistas. Ah, só em Israel tem salvação. Só na minha igreja tem salvação. Só Israel que é crente de verdade. Só na minha igreja que é crente de verdade. Eles se tornaram tão exclusivistas que eles não fizeram missão. Não procuraram alcançar as outras pessoas. Pelo contrário, não podemos nem comer com essas pessoas. Nem relar, nem olhar, nem cumprimentar essas pessoas, porque elas são santos demais. Então se tornaram inchados, se acham demais, ficaram muito exibidos, muito metidos. Mas não era essa a vontade de Deus. Era para quê? O plano de Deus era que as migalhas que caíam da mesa de Israel alcançassem, alimentassem as outras nações. Aleluia. E Jesus ficou admirado. Aliás, Jesus sempre reprovou a maior parte de Israel e sempre aprovou, na maioria das vezes, a fé dos estrangeiros. E às vezes Jesus provava e testava eles através de uma suposta resistência. Jesus até nessa conversa queria negar alguma coisa para ela. Mas era um teste, uma provação para que a fé dessa mulher viesse a aparecer. E apareceu e conquistou o coração dele. Vai, mulher, você vai ser agraciada, abençoada, receba a sua vitória, porque você teve fé. O pão, o Jesus, o Messias, era só para Israel. Mas Israel rejeitou o seu Messias. Não quis papar, não quis comer. Para não jogar fora a comida, tá no prato. Se ofereceu para outros. Quem? Os gentios. Glória a Deus. Que somos nós. Então a porta se fecha para Israel e se abre para o mundo inteiro. E agora este pão, esse Jesus, é dado para todos. Glória a Deus. Querem. Louvado seja Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 25, versículo 30. A mesa será colocada na frente da arca da aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados, que são oferecidos a mim. Então entenda que o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo. Você interpreta o Novo com o Antigo e o Antigo com o Novo. E é claro que a Bíblia é cristocêntrica, todos os símbolos, todos os objetos, todos os móveis, da sua maior parte, todas as pessoas apontam para Jesus, são a sombra de Jesus. Esses pães que estavam sempre na presença de Deus, é Jesus que está à destra de Deus intercedendo por nós. Esses pães sagrados que eram oferecidos para Deus, é Jesus oferecendo a si mesmo o seu corpo para Deus. Aleluia. E é claro que a mesa de Jesus foi a cruz. Levítico capítulo 24, versículos 5, 6, 7. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus. O Senhor, Deus o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro,
para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimentos. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Aleluia. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor, por isso os sacerdotes os comerão no lugar santo. A Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus, o novo Israel de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos todos sacerdotes de Deus. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento o sacerdócio universal. Cada crente é sacerdote, porque cada crente pode entrar na presença de Deus pela fé. E esses pães representam a aliança eterna. E a nossa ceia, que contém pão, a mesa, representa a nossa aliança eterna. A nova aliança, o Novo Testamento. Quem está entendendo? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eram 12 pães, representando a aliança com as 12 tribos de Israel. Aleluia. Só que agora é um pão que é repartido para todo mundo, para todos. Um pão repartido representa a aliança com todos os que creem, os que aceitam. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento era só 12 pães representando as 12 tribos, porque era só com Israel. E são sagrados, sim. Nós entendemos que a nossa ceia é um sacramento. É algo sagrado, ordenado por Jesus. Ele ordenou fazermos esse sacramento, porque representa a aliança eterna, porque representa o seu corpo. Nós estamos assistindo de novo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eles disseram, a Bíblia diz que faziam 2 pilhas. E a cruz de Jesus, meus irmãos, também tinha 2 peças. A haste e a trave. Para se colocar Jesus, para se colocar o pão, que é o corpo de Jesus. Então, tudo que está no Antigo Testamento já era o Evangelho. Em outra forma, de outro tipo, mas era o Evangelho no conteúdo, na essência. Só mudava a forma. Por exemplo, você tem louvores gospel, que às vezes é no estilo musical de um pop, de um sertanejo, de um rock, de um forró. Hoje tem rap, funk, vários estilos de música para cantar uma letra evangélica. Então você vê que a letra é evangélica, mas a forma são várias. Assim também, o evangelho já estava no Antigo Testamento, mas com outro estilo, com outra forma. Mas que hoje está nessa nova forma que está no Novo Testamento. Quem está entendendo? Aleluia, Deus. Grande Deus. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Vocês comeram do maná lá no deserto, mas os seus pais morreram. Eu sou o pão verdadeiro que alimenta vocês, e quem come de mim jamais morrerá. Aleluia. Glória a Quem de mim Deus. se alimenta já passou da morte para a vida. Ele é o alimento eterno. Significa, meus irmãos, que até lá no céu nós vamos ter que beber da água da vida, vamos ter que comer do fruto da árvore da vida, vamos ter que usar as folhas da árvore que queimou as nações. Ou seja, significa, se alimentar, significa que nós dependemos do alimento. Trazendo para o espiritual, Jesus está dizendo que nós dependemos de Jesus. Aleluia. Para termos
vida, salvação, meus irmãos. Que Deus abençoe. Grande Deus. Meus irmãos.